Instagram aí. Já tá faltando 30 segundos, pode começar. Boa noite, rapaziada. Vamos chegando. Boa noite, Bernardo. Vamos aguardando aí o pessoal chegar, entrar, e a gente vai dividir a tela com o Marco Aurélio hoje. Tava vendo sua live agora há pouco, Bernardo. Espera aí que eu vou convidar meu amigo aqui, ó. Aguardando o Marco dividir a tela comigo, eu já convidei. O pessoal está entrando, o Sandro, São Gabriel, o Rogério, grande abraço, queridão. Prazer falar contigo aí. Eu estou só aguardando o Marco, eu já mandei o convite aqui. Ô, Diegão. Diego Rossato. Fala, meu amigo. O Rafael Bertém entrou, o Vitor Oliveira também. Obrigado aí. Gomes. Fala, Mambira. Obrigado, amigo. Obrigado, Rossato. Você é fera também. Ô, Venturini. Espera aí que o Marco tá tendo problema aí. Só um minutinho, tá, gente? Só um minutinho aqui. Fala, Christian. Grande preparador. Obrigado pela presença. Ô, Marcão! Castupa. Tudo bem, queridão. Que legal, cara. Que bom Isso pra já, olha só, pra já serve pra matar uma saudade assim incrível, cara. Assim, a gente já se vendo já é muito bom. Muito legal. Olha só. Deixa eu dar alguns recados aqui, tá, Marco, pra gente dar uma sequência na live aqui. Olha só. Você que está entrando agora, boa noite, obrigado pela presença. Faz um favor para nós. Vai nesse aviãozinho aí, dispara para os teus amigos, compartilha essa live aí. Nós vamos bater um papo muito legal aqui com o Marco Aurélio, já vou apresentá-lo. Para o maior número de pessoas que você conseguir, compartilha essa live aí para gente, tá? Outra coisa que eu queria falar para vocês, se vocês quiserem fazer uma pergunta, deixar um comentário, vai naquela caixinha onde tem a interrogação, que ela fica registrada, né? E aí eu consigo falar para o Marco a pergunta, consigo fazer a pergunta para ele e o comentário. Beleza? Vamos então, vamos lá. Eu fico nervoso, cara. Tu não sabe como é que eu fiz isso aqui para mim. Olha só, então vamos lá. Deixa eu fazer a apresentação primeiro e depois você vai tocar o barco. Marco Aurélio Cunha dos Santos, né? Os vascaínos com certeza lembram e conhecem bem o Marco, porque em 1989, campeão brasileiro pelo Vasco, dupla de zaga Marco Aurélio e Quinones, monstro naquele ano, jogou demais, então foi muito legal. O Marco é carioca, nasceu no Rio de Janeiro. Eu fiz uma colinha também dos clubes, né? Porque o currículo é extenso, né, Marco? E eu me corrige se eu estiver errado aqui. Ele começou no América, jogou no Vasco, União da Madeira, no Sporting, no Vicenza, no Palermo. Cosenza, é assim que fala mesmo? Cosenza? Cosenza. Isso. No Spal e no Teramo. Isso? Faltou algum? Não, depois do Teramo eu voltei para o Aspal de novo e encerrei no Aspal. Então tá bem. Mas pronto, os clubes são esses mesmo, né? Perfeito. Sua cola tá certa. Então eu colei direitinho, passei na prova então. Marco, olha só, inicia contando um pouquinho da tua história no futebol, o começo, enfim, conta um pouquinho pra gente aí.
Então, Manu, assim, primeiro te agradecer, né, pela oportunidade de ter me chamado para participar dessa live, um momento importante que nós passamos em todos os sentidos da nossa sociedade e penso que no mundo. Mas foi minha carreira. Comecei como aquele garoto cheio de sonhos, né, cheio de desejos de vencer na vida, como muitos outros, né? E fui tendo oportunidades. Deus me deu a oportunidade de começar no América do Rio, cara. Grande dificuldade. Ameriquinha. Na Ameriquinha, grande dificuldade na Ameriquinha. Engraçado que o América faz uma peneira lá em Nova Iguaçu, de onde eu sou, né, do Rio. Aí eu vou para a peneira, mas não sabia que tinha que... Eu não sabia que tinha que pagar para fazer a peneira, né, cara? Aí eu vou, me meto no meio dos meninos, né, cara? O cara fala, ó, vai lá, vai trocar de roupa esse grupo. E eu fui, né? Fui no meio do... Falei nada, fui no meio do grupo. Cara, aí eu fui no meio do grupo e nessa, cara, eu fui escolhido lá no primeiro dia, eu fui escolhido. Número 8, meio campo, rapaz, olha. Olha! Número 8, graças a Deus, um treinador me viu no América e falou, rapaz, vai para trás que ali você tem futuro, porque no meio não dá não, né? No meio? Muito alto para jogar no meio e tal. Aí eu fui para trás um dia e gostei, hein? Gostei de estar ali, ter a visão toda do campo e tal, muito bom. E graças a Deus eu segui em frente por ali. Essa é a minha história na base. Aí eu completo 18 anos, jogo 86, acho que você estava no São Paulo nessa época, não estava? 86? Tivemos um probleminha no final aí. Alô? Voltou, Marco? Tinha trabalho. Foi, voltou. Melhorou? Cara, deixa eu pedir desculpas aqui, Marco. É o seguinte, cara, tá chovendo muito aqui em Porto Alegre hoje, os sinais não estão legais. Se der essa queda de sinal, você me perdoa aí, porque tá chovendo demais aqui hoje, tá? Okay. Mas vamos lá, então eu tava te ouvindo. Pronto, aí depois eu vou pro profissional, em 80, eu tava te perguntando, você jogou naquele 86, você tava no São Paulo? Tava no São Paulo. Então, sim. Aí, naqueles jogos com São Paulo lá, eu fui no banco em um, né, no Maracanã eu fui no banco, em São Paulo eu não fui no banco, mas no Maracanã eu fui em 86, nós perdemos São Paulo nos eliminou. Aquele ano não tinha jeito, tinha o Careca aí, deslumbrante, aquele ano era muito difícil. O Careca fez um gol incrível no Maracanã. Isso aí. O Ameriquinha representava o Rio de Janeiro naquela altura, naquele campeonato. Isso. Cheio de torcedores do Flamengo, do Vasco, do Botafogo, né? Todo mundo foi torcer para o Ameriquinha. Isso aí. Aí eu faço mais aquele ano, faço 87, como júnior, depois como profissional em 87, o América não disputa, o brasileiro. Entretanto, o Pinheiro, o falecido Pinheiro, o zagueiro da Pinheirão. Me indicou para o Vasco. O Vasco pediu um zagueiro para ele foi e me indicou para o Vasco. E, entretanto, nisso tudo eu vou para o Vasco, vou por empréstimo primeiro, mas aí depois o Vasco me compra, né? E eu faço a minha carreira lá. E dali começo a aparecer realmente para o futebol brasileiro, né? Que legal, cara, Muito que bom. legal. Talvez você não saiba, mas você foi um dos caras que eu mais vesti a camisa num clube junto. Talvez você não saiba disso. É verdade. Não sabia, não. Tirando talvez o Rui Sérgio, que porque ele ficou mais um ano e você saiu um ano antes da gente, né? Mas no primeiro ano o Rui não jogou tanto. Então por isso que de repente talvez tenha sido os dois os caras que eu mais joguei junto com a mesma camisa. Então muito legal. Marco, deixa eu te falar uma coisa. Qual foi o maior momento da tua carreira? Qual foi o momento mais marcante? Ou tu pode citar vários, enfim, fica à vontade aí. Para não ser injusto, eu prefiro citar
2 ou 3, tá? Porque, assim, para um jovem de 21 anos ser campeão brasileiro é marcante, entendeu? Então, quando nós fomos campeões brasileiros aqui no Vasco, cara, foi sendo do Rio, sendo vascaíno desde criança, tá entendendo? Então, meu pai vascaíno, meu avô, quer dizer, uma história assim de família, né? Tem uns traírinha na família que trocaram já, entendeu? Mas tudo bem, a maioria ainda Normal. Normal. A nova safra agora deu uma trocada, mas a maioria é Vasco da Gama, então foi muito legal, entendeu? Foi muito legal, foi assim, o Vasco foi ser campeão pelo Vasco foi muito bom para mim, entendeu? Como pessoa, como crescimento profissional e como homem também. É o que eu estou te falando. Ainda se jogava com um grande amor, né? Juntou tudo. Eu ser vascaíno, jogar no próprio Vasco, aquilo foi para mim foi fantástico. E campeão brasileiro ainda, né? Hã? E campeão brasileiro ainda? Pois é loucura. Ainda, né, cara? Então, fantástico. Por que eu tenho que lembrar do União da Madeira? Porque como você, eu tenho amizades que persistem até hoje, entendeu? Foi minha primeira parada na Europa, entendeu? Eu tenho 2 filhos madeirenses. Eu não posso deixar de dizer que não tem um momento marcante ali. Então, são assim, há momentos marcantes por uma vitória esportiva, mas há momentos, né, no clube que te marcam. Meu primeiro filho nasceu na Madeira, entendeu? 29 Paulinho. anos. Quem de Paulinho aí? Paulinho grande, com 29 anos. Quer dizer, depois nasceu Thaís, né? Então, me marcaram. Aí eu vou para o esporte. Também, primeiro ano, nós ganhamos a Taça de Portugal, né? Perdemos o campeonato por pouco para o Porto, que tinha uma excelente equipe, né? Mas ganhamos a Taça de Portugal. Então, essas passagens me marcaram muito, tá? Depois eu vou para um país diferente, um país com uma língua diferente. É uma outra situação. Ganhei também um campeonato lá com o Vicenza de Série B. Mas, assim, o que marca mesmo, o que nos traz felicidade, o que nos faz lembrar tudo, né? Foi o primeiro jogo meu da Copa UEFA. E eu cheguei no Sporting, assim, tudo bem, eu tinha 27 anos. E era um jogador, se diz assim, um jogador maduro, né, com 27 anos. Voltando a um clube grande, retornando a uma realidade que eu conhecia no Vasco. A realidade europeia era diferente. Aí o meu primeiro jogo, nós fizemos assim, tipo, 2 jogos de campeonato, um fora e um em casa. E logo depois nós tivemos um jogo com Real Madrid e Madrid, entendeu? Oi! Com Zamorano, com Laudrup, né? Com Hierro, com Mitchell, quer dizer, é uma equipe fantástica. Aí, essa minha estreia lá, né? Assim, como que me marcou, me timbraram, falaram, não, esse deve servir, porque passou no teste. Se calhar ele pode seguir. Então aquilo ali, eu acabei tendo assim, caindo um pouco nas graças da torcida. Claro que a gente tem que, dentro de campo, corresponder, senão não mas obviamente a torcida até hoje, entendeu? Onde eu vou, onde eu estou, as pessoas assim, me cumprimentam, gostam de mim, porque assim, eu fiz uma boa carreira no esporte. Isso, com certeza. Isso é o que fica, na verdade. Vou mandar um recadinho de novo, mas eu quero compartilhar essa live. Vamos pedir para o pessoal que está entrando, que já está aqui assistindo a gente, compartilha essa live. Tem muito assunto legal a gente para falar ainda, vai ser muito legal. Se tu quiser deixar tua pergunta ou teu comentário, vai ali naquela interrogaçãozinha ali, fica gravado, eu pergunto e faço comentário pro Marcos. Eu estou vendo muita gente entrar aqui e comentar já, né, Marcos? Então, muito show. Deixa eu te falar uma coisa, da onde é que veio, eu fiz uma pesquisinha da tua carreira, da onde é que veio em que clube, na verdade,
Ó, tua filha entrou agora. A Vivi agora entrou. Onde é que foi o clube que te deu o apelido de Imperador? Então, foi no Vicenza. Foi no Vicenza, aquele vermelho e branco ali, né? Tá. Porque o Marco Aurélio, né, é o imperador romano, né? É um imperador entendi. que está em Roma, que está em cima do cavalo, é um imperador. E quando eu cheguei com esse nome, Marco Aurélio, né? Aí já... imperador. Marco Aurélio, imperador. E ficou assim, né? Então, que legal. Vem da coincidência de Deus ter o mesmo nome, né? Do Marco Aurélio, imperador, que tem lá um cavalo perto do Coliseu. Lá tem um cavalo do Marco Aurélio. Legal. O pessoal está falando aqui que você é ídolo em Portugal até hoje. Isso é realmente uma coisa que marca demais, né, Marco? Que emociona demais, né, cara? Ó, o Pedrão entrou também mandando um abraço aqui pra ti. Quem? Pedrão Cabeçudo. O Pedrão. Nosso idoso, Ô, Marco, o que tu tá fazendo hoje? Qual é o Marco Aurélio de hoje? Então, quando eu parei de jogar, eu fiquei alguns anos como empresário de futebol. Né? Como empresário de futebol, com jovens, colocava muitos jovens nas categorias de base do Brasil e também fora do Brasil. Só que tive uma oportunidade, um caro amigo meu, o Zé Maria, jogou na Inter de Milão, jogou no Cruzeiro, Flamengo, Vasco, aqui, né? Aqui no Brasil. Ele me pediu um jogador, eu sendo empresário, ele me pediu um jogador. E eu falei, tá bom, Zé, tenho esse jogador. E ele olhou e falou, Marco, me serve esse jogador me serve. Aí tratamos tudo com o clube. E ele falou, Marco, eu ganhei 12 jogos aqui. Nos últimos, acho que 14, ele tinha vencido 12. Aí ele falou, olha, estão querendo outro treinador brasileiro. Você não... Travou, mano, a tua. Opa. Beleza? Oi, voltou não? Voltou? Tô te ouvindo. Eu tô te ouvindo. Aí ele falou, tem um brasileiro para você indicar, não? E você sabe que nós somos muito amigos do Paulo, né? Do Paulo Pereira, que jogou no o Paulo Pereira. E eu liguei, me veio o Paulo Pereira assim na cabeça, eu liguei pro Paulo Pereira. Aí eu falei, Paulo, você não quer ir para um clube tal, assim, não quer? Né? Ele falou, Marco, eu acabei de assinar com o Avaí, né? Com o meu irmão, nós fomos com o Avaí, não dá não. Por enquanto eu não vou. Aí eu falei, tá, então beleza, Paulo. Aí liguei pro Zé e falei, Zé, olha, o Paulo não quer ir. Ele falou, não, mas se ele fosse, eu até ia com ele, cara, porque eu tô meio cansado de ser empresário. Eu quero voltar a ensinar. Eu quero voltar a ir pro campo, né? Aí ele falou, ué, você quer parar e quer ir pro campo? Eu falei, quero voltar. Então, peraí, me dá uns 10 minutos aí. Foi lá, ligou pro presidente dele, assim, falou com o cara e me ligou. Pô, vem trabalhar comigo, vem ficar comigo. Aí eu falei, olha que eu vou, hein? Não existe. Aí começou, desde 2016, nós estamos juntos, né? Estive no Quênia, estive na Albânia, no Tirana, que é o maior clube da Albânia. E agora estivemos no Gor Mahia, que é o maior clube do Quênia, estivemos em Tirana, na Albânia. E estivemos aqui na Portuguesa, o ano passado, estivemos na Portuguesa. E agora estamos esperando, estou em casa, estou esperando. Um pouco obrigado pela pandemia, um pouco por causa do que nós estamos sem clube, né? Mas logo, se Deus quiser, logo nós vamos arrumar. Se Deus quiser. Falando em pandemia, como é que tu está se vendo em casa? Cumprindo as ordens, enfim, como a maioria dos brasileiros conseguem ficar aí, né? Mas eu queria fazer uma pergunta, e tu já meio que respondeu, na verdade, a pandemia no futebol, como é que isso vai, mesmo passando aquilo que a gente está passando hoje, tá? Passou tudo, voltamos ao normal, o futebol volta ao normal, tu acha que o futebol volta ao normal, com tudo isso que está acontecendo? Eu acho, Manu, assim, que nós não podemos estar indiferente àquilo que está acontecendo. Entendeu? Eu acho que a normalidade
levará um bom tempo para que volte, assim dizer, um futebol normal, tá? Voltar, eu creio que sim, que volte, mas não será num tempo breve, né? Não será num tempo breve, porque nós temos o risco da pandemia voltar, do contágio voltar outra vez. Então, eu acho que nos primeiros meses, infelizmente, nós vamos ser impactados de todas as formas no futebol, né? Os clubes estão sendo impactados e serão impactados, os jogadores, os agentes, os treinadores. Eu acho um pouco todos nós que estamos envolvidos com o futebol vamos ser impactados com esse vírus. Eu acho que... O Marco, no Rio aí a polêmica é grande, né? Os clubes, um clube querendo voltar, pelo que eu entendi, o Flamengo está querendo voltar a todo pano, de qualquer forma. E aí até eu vi a pergunta do Casagrande, eu não sei se você conseguiu ver a pergunta do Casagrande, mas por que tanta pressa, né? Se todos os outros não querem voltar, por que ele perguntou isso para o presidente, né? Então a polêmica aí no Rio é muito grande para a volta do futebol. Conta um pouquinho aí o que você está percebendo dessas coisas todas. Eu não sei se você tem contato com o pessoal do Vasco também hoje, se você consegue falar com o pessoal. Assim, mano, o porquê ter pressa para voltar? É exatamente a mesma pressa que... Isso eu não estou dizendo que eu condivido com a pressa, né? Não estou dizendo que eu condivido com a pressa. Pero, eu tenho que dizer que é a mesma pressa de um comerciante que está com o seu negócio fechado e que precisa faturar, ok? Eu tenho que ressaltar, não é que eu concorde, mas eu entendo a necessidade do clube de pagar suas contas, pagar seus jogadores. Nós temos uma lei que, se você não pagar por alguns meses, você perde um jogador. O jogador que você investiu, no caso do Flamengo, 50, 40, 30 milhões. Entendeu? Então você não pode, você perde patrocínio, você perde direito televisivo, você perde a sua cesta de receita, né? Você acabou. O jogador de futebol é um valor intangível. Se você não joga, o teu valor cai. É isso aí. Então tudo isso é aquela coisa, Manu, que você sabe tanto quanto eu. Quando você fazia o gol no domingo, as pessoas comemoravam, mas não sabiam como você tinha chegado até ali. Não sabiam a tua noite, não sabiam a tua semana, não sabiam os teus problemas. Entendeu? Então, é exatamente isso que acontece hoje com os clubes. Como o cara da mercearia, que tem uma mercearia pequenininha, que está aqui para pagar as contas e com medo de perder um familiar, com medo de perder alguém que ama, exatamente da mesma maneira está o clube precisando também faturar para pagar. As vidas são mais importantes? Sim, as vidas são mais importantes. Mas nós temos que compreender também o outro lado. Todas elas são importantes, né? Todas elas são importantes. Todas elas são importantes. Vamos agradecer que o pessoal que está entrando. Obrigado, o Paulo, o Júnior, que mandou um abraço também. Peço para compartilhar a live. Nós vamos entrar num assunto bem legal agora. Agora vai ser... Na verdade, a gente vai amaciando a cara, né, Marcos? Para a gente entrar no assunto, né? Para a gente entrar num assunto mais pesado um pouquinho. Então vai lá, compartilha essa live aí, põe no aviãozinho ali, põe para o pessoal ver. Marco, eu vou contar uma história aqui. Você viveu essa história comigo. E eu, essa semana, cara, pensando muito nisso, nesses assuntos todos e tal, eu já falei por que a gente está fazendo a live, né? Você foi uma ideia da Cláudia, da minha esposa e tal. Pô, amor, faz live com o pessoal preto, negro, que viveu contigo, enfim, a gente não pode deixar isso barato e tal, com tudo que está acontecendo, o momento que a gente está vivendo. Então isso mexeu demais comigo, tem mexido demais comigo, e eu estava lembrando uma coisa, e eu vou contar aqui para ti, e eu vou contar para todo mundo, né, para que vocês saibam, e talvez nem a minha família saiba disso. Você lembra daquele jogo que nós fizemos pela Taça de Portugal contra o Ovarense, que eu fui no gol? Lembra desse jogo? Deixa eu contar rapidinho o que aconteceu, para o pessoal entender. Para Malta.
Taça de Portugal, lá em Portugal, nós jogamos pela União da Madeira, contra o Varense em Ovar, jogo fora. Eu era atacante, o Marco Aurélio era zagueiro. Nesse jogo nós saímos ganhando de 1-0, eu faço o gol e nós tomamos a virada, 2-1. Nós tomamos a virada 2-1, faltavam mais ou menos uns 10 minutos para acabar o jogo. O nosso goleiro é expulso, sofre uma lesão no braço e já tinham sido feitas todas as substituições. Quem é que vai pro gol? Eu fui pro gol. Enfim, naquele jogo, pênalti, tinha sido pênalti, eu defendo o pênalti, defendo o rebote, e a gente, perdendo ainda o jogo, continua, daqui a pouco a gente vai, empata, e o jogo vai para a prorrogação. Nós jogamos mais 30 minutos e eu no gol. Naquele dia chovia bastante, tinha muita lama no campo, eu não sei se tu lembra. Você fez um gol de falta, né? Você faz a virada de 3-2 e nós ganhamos aquele jogo. Naquele jogo, mano, e eu estava lembrando disso, talvez tenha sido o jogo que eu mais fui insultado na minha vida. Foi o jogo, não sei se por quê. Eu estava perto de Alambrado, e a frase que eu mais ouvi naquele dia foi, você deve ter ouvido isso 1 milhão de vezes também, mas isso me marcou demais. E talvez no momento do jogo, no momento do calor do jogo, a gente não note essas coisas. A frase que eu mais ouvi foi: volta para tua terra, macaco. Além de todos os xingamentos que eu pude receber, filho disso, filho daquilo, filho da não sei o quê, volta para tua terra, macaco. Hoje, falando isso e lembrando, repetindo, talvez no momento do jogo a gente não perceba essas coisas, porque está no calor do jogo, o cara está falando porque é da torcida adversária, não sei o quê, mas na verdade quando a pessoa está com raiva, quando a pessoa sente alguma coisa contra, ela deixa o racismo, deixa todas as coisas saírem. Eu queria compartilhar isso contigo porque tu viveu isso comigo. E provavelmente tu viveu momentos ainda piores do que eu. Talvez tu jogou em outros países, de repente até mais racistas que em Portugal, mas eu queria que tu comentasse um pouquinho e falasse um pouquinho dessa experiência pra gente aí. Desculpa eu ter me alongado, tá? Manu, infelizmente sim, infelizmente é óbvio que no calor do jogo, hoje em dia, a gente tem alguns casos, né, na Itália, por exemplo, nós temos alguns casos de jogadores terem parado o jogo, né, saído do campo, lá na Ucrânia, né, o Tyson, se não me engano, saiu também do jogo, foi expulso porque deu o dedo para a torcida e tudo mais. Veja bem, é um momento de nos posicionarmos, né, cara? Assim, eu não poderia, de maneira nenhuma, nesse momento como esse, não nos posicionarmos, né? Apesar que temos que nos posicionar sempre. Okay? Só que é um momento, assim, foi um momento propício para o posicionamento dos pretos, na realidade. Tá entendendo? Então, nós que somos pretos, temos que nos posicionar. O racismo existe? Existe. Mas claro que existe. Existe em Portugal, existe na Itália, existe no Brasil, existe em todo lado. Eu vivi muitas. Assim, vai para tua terra, macaco, assim, foi o cafezinho, né? Porque já ouvi de tudo, tá entendendo? Agora, eu creio que não é generalizado. Veja bem, não são todos, entendeu? Então nós temos que ter leis que possa punir, de certa forma, não só nos estádios, não só nos estádios, mas na vida, leis que possam realmente punir. É como o policial americano. Ele ia ser, se não tivesse o protesto, não ia acontecer nada com ele. Nada. Ia ser só mais um taco. Não ia ser nada, ia passar e acabou. Então, quando você vê que 75%, Manu, 75% dos mortos no Brasil, né, por violência, são negros, são pretos. 75%.
desse tanto de jovens que se mata no Brasil todos os anos. E por quê? E por que nós temos que deixar para lá? Isso não é nada. Não. Nós temos que... É o que eu te digo. Nós temos que nos posicionar. Os pretos têm que se posicionar. Temos que ter representatividade, temos que ter políticos, temos que ter presidente de clubes, temos que ter treinador. Temos que... Os americanos, os pretos americanos são 13% da população. 13,5%, se eu não me engano. Que eu também fui lá buscar minha colinha, né? 13,5 mais ou menos de pretos americanos num país imenso como aqui. Mas você, de certa forma, você olha para a sociedade americana na televisão, no esporte, no empresariado, e você se sente representado. Se você olhar no Brasil, se você... Eu faço uma pergunta. Me fizeram essa pergunta. Qual foi a última vez que você foi num médico que era preto? Eu disse nenhuma. Não é que não foi a última vez, eu nunca fui. Nunca foi. Eu nunca fui. Como uma criança se sente representada? Como uma criança... Agora tem a Maju Coutinho na televisão. Agora tem ela, tem um rapaz na CNN, tem na Record, tem um outro rapaz, um ou outro, mas na Globo de 300 funcionários que aparecia na televisão, tinha o Heraldo Leite, a Cleide Silva e mais um. Por anos e anos e anos. Então, nós não somos representados. A sociedade tem que entender isso, né? Já vou entrar num assunto das cotas, né? As pessoas são contra, muitas pessoas são contra, não pode ser, porque ele não é não tem a mesma capacidade que o outro, é pobre como o outro. Gente, em 68 tem uma lei, quem quiser se informar, pode se informar, tem a lei do boi. Veterinários, agrônomos, só quem tinha terra fazia na Faculdade Federal do Rio de Janeiro. Destravou? Foi. Voltou. Foi já. Então, a lei do boi, podem pesquisar. Então, gente, o que eu estou querendo dizer o que eu quero dizer para as pessoas, para quem não está assistindo, para a sociedade, que é uma coisa muito antiga. Muita gente não vem essa história de não ter cota, porque não, gente, tem que ter para reparar. É a minha opinião. Reparar um erro que foi feito. A cota foi feita para o filho do fazendeiro em 1968. Aí você olha, o nego não é, e não é chororô, não é mimimi. Não, porque os meus filhos, eu sempre falei para eles, vocês não são melhores, mas não são piores do que ninguém. Você tem que tratar as pessoas exatamente como elas são. Como ser humano, com respeito, com amor, com cuidado. Entendeu? É isso que nós temos que fazer. Então, não adianta esse movimento, quebra-quebra. Tem até hora. O Malcolm X, ele quebrava. Entendeu? Luther King já não quebrava. Luther King já conversava. Mas se posicionava. Entendeu? Eu me vejo mais aí. Eu me vejo aquele que não quebra. Mas sou firme nas minhas posições. Sou firme, baseado na história, baseado em dados oficiais. Eu não estou falando balela. Os 75% de pretos mortos é do IPEA, é do Instituto, é um instituto oficial. Não são histórias, não são mimimi. É a realidade. Realidade pura. Eu estava conversando com a Cláudia e fazendo questionamentos e tal, e você é casado com uma mulher branca, a Sheila, um beijo para Sheila, queridona, saudades.
para ela deve ter sido muito complicado também, porque os teus filhos, provavelmente na escola, em todos os lugares, eles provavelmente sofreram algum tipo de discriminação racial, né, preconceito e tal. E para ela, deve ter sido muito complicado também, porque eu posso estar falando alguma bobagem ou não, Marco, e eu quero pedir perdão por qualquer coisa que eu fale de errado aqui, porque eu não sou um estudioso, mas a gente nós vivemos, as nossas famílias, os nossos filhos viveram 4 anos juntos lá na Ilha da Madeira, então eu posso falar um pouquinho disso. Para ela, e você vivendo com ela, pode me falar um pouquinho sobre as dificuldades dela, nesse sentido, Marco. Quantas vezes elas tiveram problemas e ela teve que abraçar, enfim, conta um pouquinho pra gente aí. Então, assim, suspeitíssimo de falar da minha mulher, né? Porque conheço a minha mulher estudo com ela desde 11 anos de idade. Nós estudamos juntos na escola, depois eu saí da escola, quando eu saí da escola que nós começamos a namorar. Éramos amigos, muito amigos, depois começamos a namorar. Então conheço muito bem, sei da personalidade dela. E Sheila sofreu junto comigo, claro. Veja bem, na Madeira, ainda mais naquele tempo, em 1990, né? Você via, eu via as pessoas tocar umas às outras, assim. Tocaram umas às outras quando a gente passava, ou quando a gente vinha de frente. Mas o que eu comecei a fazer? Assim, teve situações de eu ver de frente 2 pessoas, uma tocando na outra quando me via com ela. Quando eu chegava bem em frente à pessoa, eu parava e falava, eu vi a senhora tocando com a outra. É algum problema? Tá entendendo? Eu agia dessa forma. E nós fomos juntos, né? Criando casca, levando essa situação com grande tristeza, mas... O pessoal está dizendo que passou por isso aqui também, ó. Está comentando e dizendo que passou por isso também. O Paulo Padinha dizendo diz que passou por isso também. Desculpa interromper, Marcos. Vai lá. Você está entendendo? Então, mas a Sheila sempre teve grande caráter, tá? Porque eram tempos diferentes dos tempos de hoje, né? Estamos falando de 30 e poucos anos atrás, né? 30 anos atrás, mais ou menos. Então, era diferente, 90. Isso foi mais ou menos nos anos 90. Tá entendendo? Então, nós temos, com certeza, mano, era um outro tempo, né? Que as pessoas não tinham a abertura que tem hoje, a gente não tinha a facilidade de nos expressar publicamente como tem hoje. As coisas eram muito mais abafadas, não saíam, eles tinham um controle maior. Hoje em dia nós estamos falando num tema que naquela época era impossível que nós falássemos. Mas por outro lado, Marco, acaba sendo pior hoje, né? Porque há 30 anos atrás as pessoas não tinham a informação que se tem hoje, o acesso que se tem hoje à informação, a conhecimento, essas coisas. Então, quando acontece hoje, quando o racismo acontece hoje, nos dias de hoje, acaba sendo pior, porque nós deveríamos ter progredido nesses 30 últimos anos que a gente tem falado, a gente deveria ter progredido, não regredido como acontece, né? Como está acontecendo, né? É mais complicado hoje do que há 30 anos atrás, no meu ponto de vista, porque as pessoas têm mais conhecimento e mais acesso ao conhecimento do que antigamente, né? É bem complicado. Deixa eu te repetir uma pergunta aqui. Na verdade, falar uma coisa aqui. Obrigado, viu, rapaziada, tá falando aqui, ó, Robson Ricardo, sou filho de mãe branca, pai negro, sei bem como é isso. Legal, Robson. O Gomes falou também que o assunto está bem legal, bem interessante. Obrigado pela presença, rapaziada. Continua compartilhando aí, que ainda vai mais um pouquinho, tá? Na live do Bernardo, que nós fizemos na quarta-feira, o Bernardo me falou uma coisa que me chocou demais. Ele falou assim, Manu, os meus amigos brancos, eu posto as coisas, eles vão lá, curtem e tal, mas ninguém compartilha nada do que eu posto. Ninguém põe lá alguma coisa contra o racismo. Eles curtem,
Manu, eu só ouvi você falar, eles não curtem nada. Eles não, na verdade eles curtem, quando ele posta alguma coisa, eles curtem, mas não compartilham. E também não postam nada sobre o racismo, não. Só curtem, legal, Bernardo, mas eu acho que o pior racismo é o velado, é quando a gente não sabe. Né? Quando a gente não sabe. E eu vou te falar uma outra coisa que provavelmente você viveu junto comigo também. No nosso clube lá, provavelmente tinham várias pessoas que eram racistas e tal. Não falavam pra gente, lógico, porque nós éramos companheiros de equipe. Mas quando a gente ia jogar contra, e nós estávamos jogando contra um negrão, contra o Pretão lá, eu não vou citar nomes aqui, lógico que eu não vou citar nomes, seu filho de seu preto do caralho, e tal, e xingava o cara e tal. E aí, Marco, também, meia culpa, tá? A gente não falava nada também, porque era da nossa equipe. E isso, como eu estou te dizendo, esse assunto agora, ele tem me voltado na cabeça e tem me incomodado um bocado. Então a gente, pra nós, ele não falava, mas ele falava pro cara que estava jogando contra nós. Isso aconteceu um monte de vezes, né? Então a gente estava vivendo com um cara que tinha aquela ideia, mas não nos falava. Então era velado, né? Era muito complicado também, né? Já ter passado isso em todos os clubes que você jogou, com certeza, né? Manu, assim, por isso que eu digo que hoje nós temos que nos posicionar, hoje é um tempo diferente, porque de certa forma eu me faço sim a minha culpa. Claro que faço. Me faço a minha culpa porque eu poderia ter me posicionado muito tempo antes, quando tinha uma representatividade maior como jogador, tá entendendo? Poderia ter levantado uma bandeira de maneira diferente. Talvez me escutariam, entendeu? Naquela época, muito mais do que escutam hoje, tá entendendo? Porque eu sou um ex-jogador, você tá entendendo? Então, eu acho que sim. Eu acho que nós temos que fazer uma meia-culpa, sim, em tudo. Eu ouvi isso, nós ouvimos toda a nossa carreira, tá entendendo? Um pouquinho aqui. Mano, tem uma... Voltou. Ó, tem uma situação que eu passo na Itália, que é assim, se não fosse triste, seria cômico. Na Itália tem muito senegalês, na Itália. Então, os senegaleses, por característica, eu pareço um pouco com senegalês. Eles são compridos, né, canela fina, compridões assim e tal, bem secos, né? E eu pareço com senegalês nesse sentido, do meu corpo longilíneo. Uhum. A Sheila, eu fui visitar um cara que jogou comigo no Vicenza, que tinha ido para Fiorentina. Então nós fomos para casa dele, meu caríssimo amigo. Fomos para casa dele e passamos lá um final de semana. Não tinha jogo, nós fomos lá passar o final de semana na casa dele. A Sheila, a mulher dele e as meninas entram numa loja. E a Sheila deixou a bolsa dela comigo. Entendeu? E o senegalês, ele vende aquelas coisas contrafatas, piratas, né? Então eles vendem bolsa, cinto, né? De tudo. Não vou fazer propaganda aqui da marca, mas a bolsa estava comigo. Né? E ele comigo conversando, trocando ideia comigo. Papai conversando. Me sai duas mulheres de dentro da loja, olham para mim, veem a bolsa, vêm assim, tocam na bolsa, pega a bolsa e falam uma para outra assim, é Vera, quer dizer, é verdade. É de verdade. Ela falou. Aí olhou pra minha cara e falou, quanto é? Né? Aí eu fiz assim pra ela, quanto é? Mas que você tá maluca? Quanto é por quê? Aí que ela se tocou, entendeu? Aí que ela se tocou. Mas você veja, você está entendendo? Então, já N situações, por exemplo, quando eu chegava numa cidade que não me conheciam, principalmente na Itália, porque em Portugal, querendo ou não, depois dos 4 anos da Madeira, aí eu fui para o esporte e as pessoas já me conheciam, tá entendendo? Então a coisa fica muito mais velada, né? Na Itália é mais explícito, por quê?
Eu ia para aquela cidade pequena, as pessoas não conheciam, não sabiam. Não conhecia. Então, por exemplo, eu chegava... se eu chegasse com o meu carro, né, num lugar, num restaurante, cara, a pessoa ficava assim me olhando e falava, de onde é esse? Ou senão, o senhor está tomando conta do carro? Está tomando conta desse carro? Eu falei, não, o carro é meu. Esse tipo de coisas que velado. Velado. O negócio velado, mas ele quer te dizer assim, tu não pode ter isso. Ele quer dizer para você, você não pode morar nessa casa. Não, você não pode. Não, você não pode fazer isso. Tá entendendo? Isso, o assunto é o racismo contra o preto, ok? Mas eu tenho certeza que o cara que é indígena, acontece a mesma coisa. Eu tenho certeza que o imigrante, o cara que migra dentro do Brasil, do Nordeste para o Sul, ele também sente, o Sudeste ele sente a mesma coisa. Ele sente um pouquinho daquilo que nós sentimos. Tá entendendo? Só que, infelizmente, a coisa é velada. No Brasil, se você tiver uma condição social melhor, entendeu? Se você tiver uma condição social melhor, passa-se. Vai se deixando você vai continuando na sociedade como se você não existisse. É isso que nós temos que acabar. Você sabe que tu tá falando isso, e aí eu tô vendo a camisa do Vicenza ali, você só foi imperador no Vicenza que provavelmente você tenha jogado muito lá, né? Você deve ter sido monstro, como você teve passagem. O imperador, é lógico que é Marco Aurélio e tudo, mas se você não tivesse ido bem nos jogos, não tivesse firmado lá, como a gente fala, firmado o pagode, firmado o cavalo, provavelmente você não ia ser imperador, né? Você ia ser o preto, né? E por aí nós vamos, né? Cara, matar a cobra e mostrar o pau, né, mano? É verdade. Muitas vezes. Foi muito assim. Deixa eu te fazer uma pergunta. Voltou agora. Para isso tudo. O que tu imagina de solução para tudo isso? Além do amor, né? Sim. O amor de Deus, o amor de Cristo, enfim. Manu, eu tenho certeza que o caminho pronto, o amor é a primeira coisa. Mas eu acho que a educação nas escolas, porque veja bem, o que acontece com duas crianças de 1 aninho brincando? Eles não se separam pela cor da pele. Eles brincam normalmente. Mas quando eles chegam em casa, o pai e a mãe comentam, 1 aninho, 2 aninhos, estou falando criança pequena, no parquezinho, aí chega em casa a mãe, ou no carro, a mãe comenta com o pai comenta com a mãe. Você viu o pretinho? Você viu? Aí o garoto começa a perceber que existe uma diferença. Aí ele já começa a olhar de maneira diferente. Uhum. A minha filha mais nova, Letícia, ela tem uma pinta dentro entre os dedos do pé. Ela chegou numa escola na Itália e os adultos falaram, eles perceberam e começaram um dia ela foi de chinelo, foi de sandalinha aberta, estava calor, ela foi de sandalinha aberta, entendeu? Eles viram o pé dela e falaram, ela tem um pé preto. Agora, você imagina isso com uma criança de 3 anos, de 5 anos, que seja, tá entendendo? Que não tem uma família estruturada. Ela chegou em casa, contou isso pra gente, nós conversamos, trocamos ideia, e falamos disso do Senhor para ela. E a coisa passou, entendeu? E graças a Deus não trouxe nenhuma mazela, nenhum trauma para minha filha. Mas você imagina isso com uma criança, com uma família desestruturada. Cara, a solução é escola, a solução é educação, a solução é representatividade do negro na sociedade. Porque se isso acontecer com os anos, o racismo vai acabar? Não vai acabar.
Nós vamos morrer, e infelizmente nós não vamos ver o racismo acabar. Mas nós vamos melhorar muito na socialização das pessoas, na amizade, no carinho, no respeito. Também acredito nisso. Também acredito nisso. Eu posso contar a história aqui, não? Posso contar uma? Eu conto ou você conta? Pra gente terminar, eu conto ou você conta? Não, conta você. Bratislava. Te lembra alguma coisa, não? Bratislava, né? Tá, deixa eu contar então rapidinho aqui para o pessoal dar um pouco de risada. União da Madeira resolveu fazer uma pré-temporada da Bratislava, na República Tcheca. Nós chegamos lá num domingo à tarde, não tinha nada. Saímos para ver se tinha alguma coisa para comer lá. Num dia lá de folga, nós resolvemos sair. Éramos só brasileiros espertos. Dá um salve aí, Manezão. O Adriano Lima tá mandando um abraço para ti. Obrigado, Christian. Parabéns. Obrigado, Marco Aurélio. Grande papo. É meu compadre, meu parceiro. Que legal. Então, deixa eu lá. Aí nós resolvemos sair. Só brasileiro esperto, né, Marco? Só brasileiro esperto. Vamos lá. Éramos nós dois, Rui Sérgio. Pedro Paulo estava junto, não? Pedro Paulo estava junto? Pedro Paulo estava junto. Hermê estava junto? Hermê? Acho que uns 6, 7 brasileiros, né? 6 ou 7 brasileiros, por aí. 6, 7 brasileiros, todos espertos, malandros e tal. Dia de folga à tarde, nós resolvemos ir, vamos para a cidade, vamos lá para ver, conhecer a cidade, ver se tem alguma coisa para comprar, beleza. Fomos no hotel, precisamos trocar dinheiro, chegamos no hotel, o cara pagava, eu não lembro o nome do dinheiro de lá, Marco. E também não vou dar eu vou dar um número aqui para a gente mais ou menos calcular. No hotel o cara pagava 8 por 1, 8 dinheiros dele lá por $1, né? Era 8 é muito pouco, não, 8, mas vamos pra rua, a gente vai tentar achar uma casa de câmbio, vamos pra rua e tal. Beleza. Saímos, belos e faceiros, todos os brasileiros espertos, chegamos no centro da cidade, lá, uma cidade bonita, uma praça show de bola, um monte de gente na praça. Daqui a pouco chega um cara, um tcheco, um brasileiro lá daquele, lá chega lá, dólar, change. Nós 7 encolhemos o cara, rodeamos o cara. Aí o cara falou assim, a gente perguntou, mas quanto é o dólar, né? Quanto faz a troca? No hotel o cara pagava 8, na rua ele pagava 16. Era praticamente, nós arregalamos um olho, só brasileiro esperto, vamos trocar, beleza. Vamos trocar, aí eu fiquei com o dinheiro, cada um deu $100. Botou na minha mão aqui, fiquei com o dinheirinho guardado aqui. E o cara, o brasileiro lá, começou a contar. E todos na roda dele começaram a contar junto com ele. Todos nós contando, e ele contou. E a gente, se der, né? Maravilhoso. Daqui a pouco vem um outro cara por trás. Polícia. Aí eu com o dinheiro aqui, ele me dá o dinheiro lá, eu entrego o dinheiro aqui, eu ponho no bolso e a gente sai fora, né? Sai fora. Posso contar o resto ou não precisa contar a derrota? Não, vai, tranquilo. Bom, andamos um pouquinho, se livramos, olhamos para trás, não tem ninguém, tá? Eu vou pegar o dinheiro, agora vamos dividir o dinheiro então, né? Fizemos as contas, vai dar tanto para cada um, beleza. E aí eu comecei a contar o dinheiro. Comecei a contar o dinheiro, 1, 2, 3, 4, e começou a faltar dinheiro. Aí eu botava a mão no bolso e buscava o dinheiro. Cara, o cara nos deu uma volta de pelo menos uns $500. De pelo menos. Isso aí o engraçado. E todo mundo contou com ele, não era só um. E aí todo mundo disse, tomamos uma volta, caramba. Então vamos combinar. Ninguém fala nada. Essa derrota a gente não pode contar pra ninguém. Só que o cara foi tão maravilhoso, o cara foi tão fantástico naquilo que ele fez com a gente, que a gente não conseguiu, né, Marco? A gente teve que contar pra todo mundo, tá tudo certo. Mas foi um momento, e tem história pra contar aí pra caramba, cara. Nós temos 7 minutos para acabar, sabe que tem 1 hora e depois eles derrubam a live, né? Passou quase uma.
Suas considerações finais, suas mensagens. O pessoal gostou muito, eu tenho certeza que o pessoal gostou muito pelos comentários aqui, acho que o assunto foi bem legal. Tá contigo a bola. Ô, meu irmão, a gente tem sempre a esperança, né, cara, de uma sociedade melhor. A gente tem sempre a esperança de que, no geral, as coisas melhorem, né? Mesmo que a gente olhe para a sociedade e veja a sociedade que continua corrupta, não se consertou, e talvez não se conserte, entendeu? Infelizmente, o Covid-19 veio e mostrou, porque tem demonstrado que o homem é melhor do que ninguém. Essa Covid-19, uma coisa, ela é democrata. Ela levou embora o branco, o preto, o amarelo, o loiro, o ruivo, levou todo mundo. Ele levou o rico, ele tem levado o pobre, ele tem levado o milionário, tem levado, assim, infelizmente, muita gente. Eu fico pensando, mano, nas pessoas que hoje têm que deitar, estão sozinhas porque perdeu a mulher, ou a mulher que perdeu o marido, uma mãe que perdeu um filho, cara, sabe? Esse sentimento de perda, esse sentimento de dor é que eu não vejo, entendeu? Eu vejo as pessoas muito preocupadas com a economia, muito preocupadas com isso, muito preocupadas com aquilo, mas a economia não anda sem o ser humano. Foi aquilo que nós falamos no início. Eu entendo tudo isso, mas o mais importante é a pessoa. Somos nós, os seres humanos, é que nós vamos fazer com que as coisas continuem, que a economia ande no futuro. O ser humano é aquilo que é a menina dos olhos de Deus. A minha consideração finais são assim, é que a gente tente melhorar, faça um pouco melhor, entendeu? Deus permitiu que esse Covid-19 viesse para que nós ficássemos dentro de casa e nos redescobrirmos, entendeu? Um pouco, cada homem, cada mulher, cada família que não está mais junto com a outra, filhos que não conversavam com seus pais, tiveram que ficar dentro de casa tudo junto, cara. De uma maneira ou de outra, você teve que arrumar ideias, teve que se consertar, teve que pedir perdão, teve que amar, brigou, mas pode se consertar de novo. Então é uma excelente oportunidade. Foi dada uma excelente oportunidade. Está acabando, porque eu vejo que os governos estão liberando, né, todas as prefeituras. Mas, gente, vamos nos consertar, vamos nos arrepender. Vale a pena. Não queira ter razão. Escuta um velho, um velhinho, escuta um pretinho velho. Escuta. Não vale a pena ter razão. Não vale a pena. Não adianta você brigar. Gente, brigue, mas discutam com argumento, gente. Com argumento. Tenham argumentos. Discutam ideias. Não vamos perder a amizade por causa de política ou por causa do racismo. Não, vamos discutir ideias. O ser humano pode discutir ideias. Show de bola, mano. Cara, sensacional. Foi muito legal. Essa hora passou voando, foi muito bom. Quero te agradecer de coração. Sabe que eu te amo pra caramba, sabe que é uma pessoa que eu gosto demais, a nossa família gosta demais de vocês, enfim. Eu quero te agradecer por ter participado, obrigado a todos que participaram também, foi muito legal, muita gente participou, muita gente deixou comentário, foi muito legal, Marcos, tá? Obrigado a Cláudia mais uma vez pela ideia, João Gabriel João Gabriel aqui João Gabriel é meu diretor de tudo, e a Raquel faz toda a arte então a gente está muito feliz, primeiro que a gente está se vendo, então eu te agradeço muito, tá, pela oportunidade que você nos deu, tá? Um beijo grande e obrigado a todos. Sexta-feira tem mais. Beijo, querido. Beijo, tchau. Beijo, tchau.